Eu escolhi um tema para falar com vocês, que é a vacuoterapia. Essa que é uma técnica muito antiga, utilizada na estética há muitos anos. A vacuoterapia, ela tem uma história também, né, assim como tudo dentro da estética, e ela remete ao uso das ventosas de chifre, utilizadas lá na antiguidade e que posteriormente deu origem então à ventosa terapia, que nós conhecemos muito bem pela medicina tradicional chinesa, a MTC, cujo resultado, cuja avaliação, né, desse tratamento é feito pela coloração que é deixada então na pele após a aplicação das ventosas. A vacuoterapia também recebe outras denominações, como endermologia, endermoterapia ou dermotonia. Apesar de ter a mesma forma de atuação, existem pontos sutis que fazem toda a diferença na aplicação dessas técnicas. E eu vou explicar isso aqui para vocês. A endermologia é uma técnica que surgiu no final dos anos 70. E esta técnica foi patenteada e ela basicamente é utilizada então com os rolos da ventosa que são motorizados. E para a utilização dessa técnica no corpo, nós precisamos de uma malha fina, né, para fazer a aplicação da endermologia. Então eu vou mostrar para vocês a diferença da endermoterapia para o endermologia. Eu não tenho aqui no meu espaço o endermologia, mas vocês podem pesquisar aí pelo Google, né, pelo YouTube, este equipamento, e vocês vão ver essas sutis diferenças que eu falei para vocês. Aplicação de malha fina sobre o tecido, e também o rolete motorizado. No caso da endermoterapia, as ventosas, elas são soltas e o rolete não é motorizado, tá? Então a gente precisa fazer o acoplamento na mangueira para que a gente consiga ligar o aparelho, colocar na pressão negativa, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, e realizar o procedimento. Então, basicamente, essa é a diferença para a endermologia e eu vou mostrar para vocês agora qual que é a diferença da endermoterapia para a vacuoterapia usada há muito tempo na estética, aquele equipamento que a gente utiliza ventosas de vidro. A vacuoterapia também tem uma forma mais antiga que é feita então com as ventosas de vidro. Ela é também chamada de eletrosucção, como vocês podem ver aqui. A ventosa também é solta. Ela precisa ser acoplada na mangueira. Então, aqui mais uma diferença para a endermologia. E basicamente, uma coisa interessante é que no vácuo com vidro, né, a gente pode fazer o controle manual da pressão do vácuo por este orifício. Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu controlo a pressão por este orifício aqui, olha, da ventosa de vidro. As três técnicas, endermologia, vacuoterapia ou endermoterapia, são procedimentos estéticos de eletroterapia que trabalham com pressão negativa sobre o tecido. Essa pressão negativa faz uma sucção na pele e por essa sucção nós temos vários efeitos fisiológicos que funcionam como uma cascata aqui para a nossa pele. E como eu havia falado, existe também a dermotonia, que também é feito com o uso de ventosas, porém este é um procedimento utilizado somente por fisioterapeutas para alívio das dores. Quais são os benefícios, então, que nós podemos sentir com o uso da vacuoterapia, da endermologia ou da endermoterapia? Quando o tecido é sugado para dentro da ventosa, né, pela pressão negativa, ocorre uma vasodilatação que promove maior oxigenação do tecido, maior nutrição tecidual também e melhora daquele tecido trabalhado naquele momento. Como eu disse, é uma técnica muito antiga, porém os resultados são muito bons e a gente tem uma cascata de efeitos fisiológicos que acontecem após a aplicação desta técnica. Existem algumas contraindicações do uso desses equipamentos que utilizam pressão negativa e é isso que eu quero falar aqui para vocês. Então, gestantes, pessoas que estão passando por processos infecciosos e agudos e pessoas com déficit de sensibilidade na região a ser tratada.
A vacuterapia ela é muito indicada nos tratamentos para fibrose, cicatrizes de acne, remodelagem do contorno corporal quando associada com outras técnicas, tá? Deixando isso bem claro, ela precisa ser associada com outras técnicas e ela também é muito boa para o tratamento de estrias. Só lembrando que para o tratamento de estrias, a melhor técnica, o melhor procedimento é então trabalhar com a caneta do peeling de diamante. O vácuo pode ser utilizado no modo contínuo ou no modo pulsado. E vocês precisam saber que a gente não deve ultrapassar a dose de menos 200 milímetros de mercúrio. Em cicatrizes hipotróficas, a gente pode chegar até menos 300 milímetros de mercúrio, porém com toda a cautela neste tratamento. Como que a gente faz, então, para regular o aparelho de vacuterapia ou a endermoterapia? Basicamente é o seguinte, a gente liga o aparelho, a ventosa já está acoplada. Olha, eu aqui já escolhi o modo contínuo, vou fazer a aplicação no modo contínuo para vocês e eu vou dar a dose. Então eu vou ligar, vou colocar aqui na minha mão e vou regular a pressão. Olha lá, olha. Até 200 milímetros de mercúrio. Existe uma grande dúvida também sobre a aplicação da vacuterapia, se nós devemos ou não utilizar um meio deslizante para a sua aplicação. Pessoal, nós não devemos usar um meio deslizante para a sua aplicação, porque o intuito não é sugar a pele para dentro das roletes ou da ventosa. Se eu coloco um meio deslizante, eu facilito este processo e dificulto, então, aquele efeito fisiológico que eu preciso, que é da pele sugada na pressão negativa. É mais difícil de trabalhar? É mais difícil de trabalhar, porém os resultados são melhores e mais positivos. Existem alguns tipos de aplicação da vacuterapia. A gente pode aplicar em zigue-zague, deslizamento linear, 8 pequeno, 8 grande. E eu escolhi aqui 2 modos para mostrar para vocês. Então, agora eu vou mostrar o procedimento para vocês. Parâmetros ajustados, então, modo contínuo. Já fiz a calibragem. Olha lá, ele está em menos 200 milímetros de mercúrio. Para a gente fazer a aplicação do vácuo, é importante fazer a contenção muscular, porque se eu passar ele assim, olha, também não funciona. Então, eu preciso fazer a contenção muscular da área onde eu vou trabalhar. Então, ó, faço a contenção muscular. Ó, essa é a técnica do 8 grande. É mais difícil? É mais difícil. Mas o que a gente consegue ver de imediato já é uma hiperemia rápida, né? Porque ele promove uma rápida vasodilatação. Então, isso também é um segredo para o tempo de aplicação do equipamento. Não existe um tempo pré-determinado, o tempo vai ser sempre a resposta do tecido da sua cliente à aplicação da técnica, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês aqui no quadro de procedimentos estéticos e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou router. MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. Telefone WhatsApp 3414 1874.